Meu genro trancou meu portão às 6. 6 da manhã. O sol ainda nem tinha nascido direito quando eu ouvi o barulho do cadeado batendo no portão. Aquele som de metal contra metal que corta o silêncio da madrugada. Eu estava voltando da padaria do seu Mário, com o pão quentinho debaixo do braço, a sacola pesada com leite e café, porque todo domingo eu fazia questão de preparar o café da manhã para minha filha. Caminhei até o portão e puxei. Trancado. Puxei de novo, achando que tinha emperrado. Nada. Foi quando ele apareceu do outro lado, ainda de pijama, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar só para fazer aquilo. Aqui você não entra mais. As palavras saíram da boca dele devagar, mastigadas, com um sorrisinho no canto. Não foi um grito. Foi pior. Foi uma sentença. Eu fiquei ali parada, segurando a sacola, o pão esfriando na minha mão, sem entender. Ou melhor, entendendo tudo, mas sem querer acreditar. Ele tinha a chave nova pendurada no dedo, balançando como quem mostra um troféu. Chave que eu nunca tinha visto antes. Chave que ele tinha mandado fazer sem me avisar. Bruno, o que é isso? Abre esse portão agora. Essa casa agora é minha e da Camila. A senhora já teve tempo demais aqui. Já deu. Eu olhei para a janela da sala. Camila estava lá, atrás da cortina, só a silhueta. Ela não mexeu, não abriu a boca, não desceu. Minha filha, que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha depois que o pai dela sumiu no mundo, estava ali dentro e não disse uma palavra. Os vizinhos começaram a abrir as janelas. Dona Cida do lado já estava espiando por trás do vaso de planta. O cachorro do seu Ademir latiu. Eu senti meu rosto queimar. Não de raiva, de vergonha. Daquelas que doem por dentro, que fazem a gente querer sumir. Mas o que ele não sabia é que aquela câmera no poste da frente, que a prefeitura tinha instalado fazia 3 meses por causa dos assaltos na rua, já tinha gravado tudo. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, nasci e me criei aqui, em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, onde todo mundo se conhece, onde as casas têm portão de ferro pintado de verde, onde a gente sabe o nome do cachorro do vizinho e o horário que o padeiro passa. Trabalhei 32 anos como auxiliar de limpeza no Hospital São Lucas. Acordava às 4:30 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava às 6 da tarde. Mãos ressecadas de tanto produto de limpeza, joelho inchado de tanto esfregação. Quando eu finalmente me aposentei, 3 anos atrás, achei que ia descansar. Achei que ia ter paz. A casa onde eu morava, onde esse portão foi trancado na minha cara, era da minha mãe. Ela me deixou quando morreu, faz 12 anos. Uma casa simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha que dá pro quintal onde tem um pé de jabuticaba que minha mãe plantou quando eu era menina. Eu criei a Camila ali, sozinha. O pai dela apareceu na maternidade, segurou ela 5 minutos, disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu não recebi pensão, não recebi ajuda, não recebi nenhum telefonema. Mas eu dei conta. Trabalhei feito condenada. Camila estudou em escola pública, fez técnica em enfermagem, conseguiu um emprego bom. Ela sempre foi quieta, obediente demais talvez. Nunca me deu trabalho. Nunca saiu de casa sem avisar, nunca chegou tarde, era grudada em mim. A gente era só nós duas contra o mundo. Até o Bruno aparecer. Ele entrou na vida dela faz 5 anos. Conheceu ela no hospital onde ela trabalhava. Ele era técnico de manutenção. Consertava ar-condicionado, trocava lâmpada, essas coisas. No começo ele era educado. Cumprimentava, puxava conversa, ajudava a carregar as compras quando encontrava a gente na rua. Eu até achei que era gente boa. Camila se apaixonou rápido. Ele era bonito, sabia falar, tinha aquele jeito de homem que parece seguro de si. 6 meses depois, ela disse que ia casar. Eu fiquei feliz por ela, de verdade, mas também fiquei com um aperto no peito. Não sei explicar. Era uma coisa que eu sentia quando olhava para ele. Ele sorria, mas os olhos dele não sorriam junto. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue botar o dedo? Eles casaram numa cerimônia pequena, no cartório, com um almoço depois na churrascaria. Ele não tinha muita família. A mãe dele tinha morrido, o pai ele dizia que não falava. Tinha uns primos que apareceram no casamento.
Beberam demais e foram embora cedo. Camila estava radiante. Eu tentei ficar feliz também. No começo, eles moravam num apartamento alugado, do outro lado da cidade. Eu via minha filha uma vez por semana, se muito. Ela sempre tinha desculpa. Estava cansada, Bruno tinha viagem, tinha que fazer comida, limpar a casa. Quando eu ligava, ele atendia. Dizia que ela estava no banho, que ela estava dormindo, que depois ela ligava de volta. Ela nunca ligava. Se você já foi humilhada dentro da própria família, se inscreve, deixa o like e comenta. Eu mereço respeito. 2 anos atrás, eles perderam o apartamento. O dono vendeu, eles tinham que sair. Camila me ligou chorando. Disse que não tinham conseguido achar outro lugar no preço que dava para pagar. Bruno tinha perdido o emprego. Ele tinha brigado com o chefe, saído no grito, ficado sem referência. Ela perguntou se eles podiam ficar comigo por uns meses, só até se acertar. Eu disse que sim. Claro que eu disse que sim. Era minha filha, era minha única filha. E a casa tinha espaço. Eles podiam ficar no quarto que sempre foi dela. Eu dormiria no outro. Seria temporário. Eles chegaram numa sexta-feira à tarde. Bruno trouxe as coisas num caminhão pequeno. Mais coisa do que eu esperava. Tinha televisão grande, sofá novo, caixas e caixas de roupa, ferramentas, equipamento de som. Ele foi empilhando tudo na sala, no quintal, no corredor. Mãe, é só por uns meses. Pode deixar que a gente organiza. Camila disse, me abraçando. Ela estava mais magra. O rosto dela estava cansado. Tinha olheira. Mas eu não quis perguntar nada na frente dele. A primeira semana foi tranquila. Bruno ficava o dia inteiro procurando emprego na internet. Camila ia trabalhar, voltava tarde, cansada. Eu fazia comida, lavava roupa, tentava ajudar. Mas logo comecei a notar coisas, pequenas coisas. Ele não lavava a louça que usava, deixava a toalha molhada no sofá, fumava no quintal e jogava a bituca no chão. Eu pedia para ele ter cuidado, com jeitinho, e ele dava um sorriso amarelo. Desculpa, dona Evena, é que eu sou distraído mesmo. Mas continuava fazendo. Toda semana tinha alguma coisa, e toda semana eu ficava quieta, porque eu não queria criar problema. Era a casa deles também agora, né? Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma. 1 mês virou 2, 2 viraram 6. Bruno não arranjava emprego. Ou melhor, arranjava, ficava uma semana, brigava e saía. Sempre era culpa dos outros. O chefe era idiota, o colega era fofoqueiro, o patrão não sabia de nada. Eu via Camila ficando cada vez mais tensa. Ela trabalhava o dia inteiro e ainda tinha que ouvir ele reclamar a noite inteira. Foi quando ele começou a mudar o tom comigo. Não era mais Dona Helena, era a senhora. E não do jeito respeitoso, era do jeito que faz a gente se sentir velha, inútil, atrapalhando. A senhora vai sair agora? Então deixa a chave que eu preciso sair também e não quero ficar esperando. A senhora comprou esse sabonete? Eu não gosto desse cheiro. Da próxima vez compra outro. A senhora pode fazer o almoço mais cedo? Eu preciso comer antes do meio-dia. Eu comecei a me sentir estranha na minha própria casa, como se eu tivesse que pedir licença para passar no corredor. Camila não falava nada. Quando eu tentava conversar com ela, sozinha, ela desviava o olho. Mãe, ele tá estressado por causa do emprego. Depois melhora. Mas não melhorava. Piorava. Ele começou a reclamar do barulho que eu fazia de manhã. Disse que eu acordava ele, que ele precisava dormir, que eu podia tomar café mais tarde. Reclamou da televisão que eu assistia à noite. Disse que o som vazava pro quarto. Reclamou das minhas amigas que vinham me visitar. Disse que a casa estava virando ponto de fofoca. Eu comecei a sair mais. Ia para casa da minha prima Neuza, ia para a igreja, ficava na praça. Qualquer coisa para não ficar ali, sentindo aquele clima pesado, aquele ar que não dava para respirar. Foi quando ele começou a mexer nas coisas, na porta, no portão. Trocou a fechadura da porta da frente sem me avisar. Disse que a antiga estava gasta, que qualquer um conseguia abrir. Me deu uma cópia da chave, uma cópia da minha porta, da porta da casa que era minha. Eu deixei passar. Eu tinha medo de brigar, medo de perder minha filha, porque eu sentia que se eu falasse alguma coisa contra ele, ela ia escolher o lado dele e eu ia ficar sozinha de novo. Depois ele mexeu no portão, disse que o cadeado estava velho, que precisava trocar. Colocou um cadeado novo, com chave diferente. Me deu uma cópia também, mas eu percebi que ele tinha mais de uma cópia. Ele tinha um molho. Ele controlava quem entrava e quem saía. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Cida me puxou um dia no portão dela. Helena, tá tudo bem aí em casa.
Eu tenho escutado umas brigas. Tá tudo bem, Cida, é só estresse. Mas não tava bem. Uma noite eu ouvi ele gritando com Camila. Eu tava no meu quarto, tentando não ouvir, mas as paredes eram finas. Ele dizia que ela era burra, que não sabia fazer nada direito, que se não fosse por ele, ela não era nada. Eu levantei, fui até a porta do quarto deles. Bati. Tá tudo bem aí? Silêncio. Depois a voz dele, calma, controlada. Tá tudo bem, dona Helena. Pode voltar a dormir. No dia seguinte, Camila não falou comigo. Saiu cedo, voltou tarde. Quando voltou, tinha um roxo no braço. Ela disse que tinha batido na porta do armário do hospital. Eu não acreditei. Mas o que eu ia fazer? Chamar a polícia? Ele ia dizer que eu estava louca, que eu queria inventar coisa para separar eles, e Camila ia ficar do lado dele. Eu sentia isso. Eu via no jeito que ela olhava para ele, com medo, mas também com uma lealdade doentia, daquelas que a gente desenvolve quando está sendo destruída aos poucos e não percebe. Foi quando eu comecei a prestar atenção de verdade, nos detalhes. Ele começou a receber correspondência na minha casa, contas, boletos. Começou a falar sobre a casa como se fosse dele. Aqui em casa a gente faz assim. Lá em casa eu não deixo. Ele nunca dizia na casa da dona Helena. Era sempre aqui em casa. Um dia eu estava procurando um papel na gaveta da cozinha e achei documentos. Documentos da casa, da escritura. Eu nunca deixei aqueles papéis ali. Eles ficavam guardados no meu quarto, dentro de uma pasta, no armário. Alguém tinha mexido. Alguém tinha tirado de lá. Eu peguei os papéis, levei de volta para o quarto, tranquei a gaveta. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Ele estava olhando os documentos da casa. Por quê? Eu conversei com a Neuza. Ela é 10 anos mais nova que eu, mas sempre foi esperta, ligada. Helena, você precisa ter cuidado. Esse homem tá te tirando da tua própria casa. E quando você perceber, você não vai ter mais nada. Mas o que eu faço, Neuza? É o marido da minha filha. E daí? Sua filha não tá te defendendo. Você precisa se defender. Ela me deu o telefone de um advogado conhecido dela, Dr. Mário. Um senhor de uns 50 anos, meio careca, óculos grosso, mas gente boa. Eu fui no escritório dele, contei a situação. Ele ouviu tudo, anotando num caderninho. Dona Helena, a casa tá no nome da senhora? Tá, desde que minha mãe morreu. Eu nunca transferi pra ninguém. Então ele não pode fazer nada. Mas a senhora precisa ficar atenta. Tem gente que falsifica a assinatura, que força a pessoa a assinar a procuração, essas coisas. A senhora assinou algum papel que ele pediu? Não, nunca. Ótimo, não assine nada. E se ele pedir, não assine. Se ele insistir, me liga. Eu saí do escritório me sentindo um pouco mais segura, mas também mais assustada. Porque agora eu sabia que minha desconfiança não era coisa da minha cabeça, era real. Eu comecei a prestar atenção em tudo, em cada conversa, em cada movimento dele. Eu percebi que ele estava sempre no telefone, sempre, e sempre falava baixo, olhando para trás, como se não quisesse que ninguém escutasse. Uma vez eu cheguei sem fazer barulho e escutei ele falando: "É uma casa boa, bem localizada, dá para vender por uns 300 mil fácil. Não, ela não vai assinar, mas eu dou um jeito." Meu coração gelou. Ele estava planejando vender minha casa, minha casa. Ele estava falando sobre isso como se fosse algo que já estava decidido. Eu saí de perto antes que ele me visse. Fui pro meu quarto, sentei na cama, tremi. Não de raiva, de medo. Medo de verdade. Medo do que ele podia fazer. No dia seguinte eu liguei pro Dr. Mário de novo. Contei o que tinha ouvido. Ele ficou sério. "Dona Helena, a senhora precisa começar a juntar provas. Grava as conversas, tira foto de tudo que for estranho. Guarda a mensagem, qualquer coisa. Se ele tentar alguma coisa, a senhora vai precisar disso." "Mas como eu gravo? Eu não sei mexer nessas coisas de celular." "Pede para alguém te ensinar. Uma amiga, um parente, qualquer coisa." A Neuza me ensinou a usar o gravador do celular. Era simples, mas eu nunca tinha usado. Comecei a gravar quando ele estava falando no telefone, quando ele e Camila estavam brigando, quando ele dizia alguma coisa que me parecia ameaça. Eu não sabia o que ia fazer com aquilo, mas eu guardava. Foi quando a Neuza me deu outra ideia. A prefeitura tinha instalado câmeras nas ruas por causa do aumento de assaltos. Tinha uma bem na frente da minha casa, no poste, virada para o portão. Aquela câmera gravava tudo o que acontecia ali. Se eu precisasse de prova de alguma coisa que acontecesse no portão, na calçada, na entrada da casa, estava tudo gravado. "Helena, se ele fizer alguma coisa lá fora, você vai ter prova.
Não deixe ele saber que você sabe disso. Eu fiquei com aquilo guardado, esperando, sem saber quando ia precisar, mas sabendo que um dia ia. E o dia chegou. Foi num sábado. Eu tinha saído para levar umas roupas na casa da Neuza que ela tinha pedido emprestado. Passei a tarde lá, tomamos café, conversamos. Quando voltei já era umas 7 da noite. Quando eu cheguei no portão ele estava diferente. Tinha outro cadeado, um cadeado que eu nunca tinha visto. Eu puxei, trancado. Eu puxei de novo, nada. Eu bati no portão, chamei. Camila, abre aqui. Nada. Eu bati mais forte. Camila, Bruno! A luz da sala acendeu, a porta abriu. Ele apareceu, com aquela cara de sono, mas eu sabia que ele não estava dormindo. Ele estava esperando para fazer aquilo. O portão tá trancado, eu disse, tentando manter a calma. Eu sei, eu que tranquei. Então abre. Não. Eu fiquei sem reação por uns segundos. Ele estava me olhando através das grades do portão, com os braços cruzados, sorrindo. Como assim não? Abre esse portão, Bruno. A senhora não mora mais aqui. A senhora precisa procurar outro lugar. Que história é essa? Isso aqui é minha casa. Era, agora é minha. A senhora teve tempo demais aqui. A gente precisa do espaço. Eu olhei para trás dele, para dentro da casa. Camila estava na sala, sentada no sofá, olhando para o chão. Ela não levantou. Ela não falou nada. Camila, eu gritei. Filha, fala alguma coisa. Ela levantou o rosto, me olhou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não disse uma palavra. Ela só balançou a cabeça, levantou e foi pro quarto. Eu voltei a olhar para ele. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Você não tem direito nenhum. Tenho sim. Eu moro aqui. Cuido daqui. A senhora não serve mais para nada. Vai para casa de alguma amiga, de algum parente, sei lá. Mas aqui não entra mais. Ele virou as costas e entrou. Fechou a porta. Apagou a luz. Eu fiquei ali, na calçada, com a bolsa pendurada no ombro, olhando para o portão trancado da minha própria casa. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Dona Cida saiu na calçada. Helena, o que aconteceu? Eu não consegui responder. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia sentir aquela vergonha queimando, aquela humilhação subindo pela garganta, aquela vontade de sumir. Se essa parte apertou seu peito, comenta, chega de humilhação, e manda essa história para alguém que precisa abrir os olhos. Eu dormi na casa da Neuza naquela noite. Não dormi direito. Fiquei acordada até de madrugada pensando na Camila, pensando na casa, pensando no que eu ia fazer. Neuza disse que eu tinha que chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência, pedir ajuda. Mas eu tinha medo. Medo de piorar a situação. Medo de perder minha filha de vez. No domingo de manhã eu voltei. Eu precisava das minhas coisas. Roupa, remédio, documento. Eu não podia ficar sem nada. Cheguei na porta às 6 da manhã, antes do sol clarear de vez. Pensei que ele ainda estaria dormindo, que eu conseguia convencer Camila a me deixar entrar. Fui até a padaria do seu Mário. Comprei pão, comprei leite, comprei café. Pensei que se eu levasse o café da manhã, talvez ela abrisse a porta. Quando eu cheguei no portão com a sacola na mão, o pão quentinho debaixo do braço, ele já estava lá, de pijama, mas acordado. Como se ele soubesse que eu ia voltar, como se ele tivesse planejado aquilo. Foi quando ele falou. Aquela frase que eu vou ouvir pelo resto da vida. Aqui, você não entra mais. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma chave nova, brilhante. Balançou na minha frente. Mudei o cadeado de novo. Dessa vez a senhora não tem cópia. Eu tentei me controlar, mas a voz saiu trêmula. Bruno, eu só quero pegar minhas coisas. Meus remédios, minhas roupas. Deixa eu entrar. Não. Pelo amor de Deus, eu preciso dos meus remédios. A senhora devia ter pensado nisso antes de ficar inventando história, de ficar falando mal de mim pros outros. Agora aguenta. Ele não estava gritando. Ele estava calmo. E isso era pior, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava me humilhando de propósito e ele estava gostando. O cachorro do seu Ademir latiu. A dona Cida abriu a janela de novo. O seu Jorge, que mora do outro lado, saiu na calçada de chinelo, só de bermuda, para ver o que estava acontecendo. Eu senti todo mundo olhando.
Senti o peso daqueles olhares em cima de mim. A velha que foi expulsa de casa. A velha que não serve mais para nada. Bruno, por favor. Tchau, Dona Helena. Ele virou as costas. Entrou. Bateu a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Ouvi ele puxando a cortina. Ouvi o silêncio da casa. Minha casa, que agora não era mais minha. Naquele dia, eu tive medo do homem que minha filha chamava de marido. Eu voltei para a casa da Neuza. Ela estava brava, mais brava do que eu. Disse que a gente ia na polícia, que a gente ia resolver isso, que ele não ia sair impune. Mas eu só conseguia pensar na Camila. Onde ela estava enquanto ele fazia aquilo? Será que ela concordava? Será que ele tinha ameaçado ela também? Será que ela tinha medo dele do jeito que eu tinha? Na segunda-feira de manhã, eu e a Neuza fomos na delegacia. Fiz boletim de ocorrência. Contei tudo. A escrivã me ouviu. Anotou. Mas eu vi no rosto dela que ela já tinha ouvido histórias parecidas. Muitas. Ela me explicou que, como a casa estava no meu nome, ele não podia me impedir de entrar. Ela me deu um papel, um documento que dizia que eu tinha direito de entrar na minha própria casa, que se ele impedisse de novo eu podia chamar a polícia. Mas a senhora vai precisar de prova, Dona Helena. Se ele falar que não aconteceu, que a senhora está inventando, virá a palavra dele contra a da senhora. Eu tenho prova, eu disse. Contei da câmera, a câmera da prefeitura, que estava no poste na frente de casa. A escrivã anotou. Disse que iam solicitar as imagens, que ia demorar uns dias, mas que iam conseguir. Eu saí da delegacia me sentindo um pouco mais forte. Um pouco, mas ainda com medo, porque eu sabia que quando ele soubesse que eu tinha ido na polícia, ia piorar. E piorou. Na terça-feira à noite ele me ligou. Eu nem sabia que ele tinha meu número. Ele nunca tinha me ligado antes. A senhora foi na polícia. Fui. E vou voltar quantas vezes precisar. A senhora vai se arrepender. É você que vai se arrepender, Bruno. Essa casa é minha. Você não tem direito nenhum sobre ela. Ah, é? Então vem buscar. Ele desligou. Eu fiquei com o telefone na mão, tremendo. A Neuza, que estava do meu lado, pegou o telefone de mim. Helena, ele tá tentando te assustar. Não deixa. Mas eu tava assustada, porque eu sabia que ele era capaz de qualquer coisa. Na quarta-feira, a polícia me ligou. As imagens tinham chegado. Eles queriam que eu fosse lá ver, confirmar se era aquilo mesmo que tinha acontecido. Eu fui com a Neuza e com o Dr. Mário, que a Neuza chamou para me acompanhar. A escrivã botou o vídeo para tocar num computador velho, tela pequena, imagem meio tremida, mas dava para ver tudo. Dava para ver eu chegando com a sacola, dava para ver ele saindo, dava para ver ele falando, dava para ver ele balançando a chave, dava para ver ele entrando e fechando a porta. Dava para ver eu ficando ali, sozinha, na calçada. Dava para ver os vizinhos saindo. Dava para ver tudo. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, de raiva. Porque ali estava a prova. Ali estava tudo que ele tinha feito. E ele não sabia. Ele não sabia que tinha sido gravado. Isso é suficiente, doutor? Eu perguntei para o advogado. É suficiente. Com isso, a gente consegue uma medida protetiva, consegue tirar ele de lá, consegue a casa de volta. A escrivã concordou. Disse que iam encaminhar o caso para o juiz, que em alguns dias eu ia ter a resposta. Ela me olhou e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. A senhora fez certo. Muita mulher fica quieta, com vergonha, com medo. A senhora não ficou. Eu saí da delegacia com a cabeça erguida. Pela primeira vez em semanas, eu me senti forte. Porque eu tinha prova, porque eu tinha agido, porque eu não ia deixar ele me tirar de mim mesma. Na sexta-feira, saiu a medida protetiva. Um papel dizendo que ele tinha que sair da casa, que ele não podia chegar perto de mim, que se ele tentasse qualquer coisa ia ser preso. A polícia foi comigo até lá para entregar o papel e garantir que eu entrasse. Eu nunca vou esquecer a cara dele quando viu a viatura parada na frente de casa. Ele abriu o portão, tranquilo, achando que era outra coisa. Quando viu eu ali, com os policiais do lado, ele empalideceu. Bruno da Silva? O policial perguntou. Sou eu. O senhor está sendo notificado de uma medida protetiva. O senhor tem que deixar essa residência imediatamente e não pode mais se aproximar da dona Helena. Ele olhou para mim, daquele jeito que tentava me intimidar, me fazer sentir pequena. Mas eu não baixei o olhar, eu olhei de volta. E dessa vez fui eu quem sorriu. Isso é um absurdo. Essa mulher tá louca. Ela que saiu de casa, eu não fiz nada. Senhor,
Nós temos imagens de câmera de segurança mostrando o senhor impedindo a dona Helena de entrar na própria casa. O senhor tem 2 horas para recolher suas coisas e sair. Camila apareceu na porta. Ela estava chorando. Ela olhou para mim, olhou para ele e olhou para os policiais. Mãe, ela começou. Eu não deixei ela terminar. Eu entrei. Passei por ele, passei por ela, entrei na minha casa. A casa estava uma bagunça. Tinha roupa espalhada, tinha louça suja na pia, tinha resto de comida na mesa. Cheirava a cigarro, a mofo, a abandono. Mas era minha, e eu estava de volta. Bruno recolheu as coisas dele rápido, jogando tudo dentro de sacolas, xingando baixo. Camila ajudou, calada, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu fiquei na sala, sentada no sofá, esperando. Os policiais ficaram do lado de fora, garantindo que ele ia sair. Quando ele terminou, ele passou por mim carregando as sacolas. Parou, olhou. Você vai pagar por isso. Eu já paguei, Bruno. Paguei calada, paguei com vergonha, paguei deixando você me tirar da minha própria casa. Agora acabou. Ele saiu, bateu o portão com força. O barulho ecoou na rua inteira. Os vizinhos estavam todos nas janelas de novo. Mas dessa vez, não era para ver minha humilhação. Era para ver minha vitória. Camila ficou. Ela não sabia para onde ir. Ou talvez não quisesse ir. Ela ficou ali, parada no meio da sala, com os braços cruzados, olhando para o chão. Mãe, você não precisava ter feito isso. Precisava sim, Camila. Ele me expulsou da minha casa, me humilhou na frente de todo mundo, me deixou sem remédio, sem roupa, sem nada. Ele estava nervoso, ele estava sem emprego, estressado. E isso justifica? Justifica ele me tratar daquele jeito? Justifica ele te tratar do jeito que trata? Ela não respondeu, só continuou olhando para o chão. Filha, eu vi os roxos, eu ouvi as brigas, eu sei o que ele faz com você. A senhora não sabe de nada, ela disse, baixo, mas com raiva. Então me conta, me explica por que você ficou quieta quando ele me botou para fora. Por que você não abriu a boca? Por que você deixou? Ela começou a chorar, daquele jeito que dói, que sai lá de dentro, que a gente segura faz tempo e não aguenta mais. Porque eu tinha medo, mãe. Porque se eu falasse alguma coisa, ele ia piorar. Porque ele disse que se eu te defendesse, ele ia embora e eu ia ficar sozinha. E eu não queria ficar sozinha. Filha, você nunca vai estar sozinha. Eu tô aqui. Eu sempre estive aqui. Ela se jogou no sofá, encolhida, soluçando. Eu sentei do lado dela, passei a mão no cabelo dela do jeito que eu fazia quando ela era pequena e tinha pesadelo. Ele não era assim no começo, mãe. Ele era bom. Ele cuidava de mim. Eu sei, filha, mas as pessoas mudam, ou a gente descobre quem elas sempre foram. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois levantou o rosto, vermelho, inchado. E agora a gente respira, descansa e recomeça. Ela dormiu no quarto dela naquela noite. Eu dormi no meu. Pela primeira vez em semanas, eu dormi na minha cama, no meu quarto, na minha casa, e dormi bem. Sem medo, sem vergonha, sem aquele peso no peito que tinha virado companhia. Os dias seguintes foram estranhos. Camila ficou comigo, mas ela estava perdida. Ela não sabia se ficava brava comigo, se ficava triste, se ficava aliviada. Ela ligava para ele às vezes. Eu ouvia ela falando no quarto, baixo, chorando. Eu não interferia. Ela precisava fazer as escolhas dela. Eu já tinha feito as minhas. Bruno tentou voltar 2 vezes. Uma vez ele apareceu na rua, do outro lado da calçada, olhando para casa. Eu liguei para a polícia. Eles vieram, conversaram com ele, mandaram ele embora. Ele foi. Outra vez ele mandou mensagem para Camila dizendo que ia buscar o resto das coisas. Eu deixei. Ele veio, pegou umas caixas que ainda estavam no quintal e foi embora sem olhar para mim. Depois disso ele sumiu. Camila disse que ele tinha ido para casa de um primo, em outra cidade. Ela pensou em ir atrás. Eu vi nos olhos dela, mas ela não foi. Talvez porque ela tinha medo do que ia encontrar. Ou talvez porque, no fundo, ela já sabia que não tinha volta. Levou tempo, levou meses, mas aos poucos ela começou a voltar a ser ela.
A Camila que eu conhecia, a que sorria, a que conversava, a que não tinha medo de falar o que pensava. Ela continua trabalhando, começou a fazer terapia, começou a sair com as amigas de novo, começou a viver de novo. Um dia, ela chegou em casa e me abraçou, forte, daquele jeito que criança abraça quando se sente segura. Obrigada, mãe. Pelo quê, filha? Por não ter desistido de mim. Eu não consegui segurar as lágrimas, porque eu quase desisti. Eu quase aceitei que tinha perdido minha filha. Mas eu não perdi. Ela estava ali. A gente estava ali, juntas de novo. Hoje, 3 anos depois, a vida tá diferente. Camila mora comigo ainda. Ela diz que vai sair quando arrumar um lugar dela, mas eu sei que ela não tem pressa. E eu também não tenho. A casa tá organizada, limpa, cheirosa. O pé de jabuticaba no quintal deu fruto esse ano pela primeira vez em anos. A gente fez geleia, dividiu com os vizinhos. Dona Cida até hoje me para na rua para dizer que eu fui corajosa. Seu Jorge, que viu tudo, sempre acena quando passa. A Neuza continua sendo minha melhor amiga, minha irmã de coração, aquela que me segurou quando eu achei que ia cair. Bruno eu nunca mais vi. Sei por Camila que ele casou de novo, que mora longe, que continua sendo o que sempre foi. Camila não fala muito dele. Acho que dói ainda, mas ela não tem mais medo, e isso é o que importa. Eu aprendi muita coisa nesses anos. Aprendi que vergonha não mata. Aprendi que humilhação passa. Aprendi que a gente pode se sentir fraca e ainda assim ser forte. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. Aprendi que às vezes a gente precisa lutar, mesmo quando tá cansada, mesmo quando parece que não vai dar certo. Eu aprendi que aquela câmera no poste, que eu nem sabia que estava ali, foi a minha salvação. Porque sem ela ia ser minha palavra contra a dele, e muita gente não ia acreditar. Muita gente ia dizer que eu estava inventando, que eu estava exagerando, que eu queria chamar a atenção. Mas a câmera mostrou a verdade, e a verdade me libertou. Hoje, quando eu passo pelo portão, eu lembro. Lembro da manhã em que ele me trancou do lado de fora. Lembro da vergonha, do medo, da sensação de não ter para onde ir. Mas também lembro da força que eu encontrei, da coragem que eu não sabia que tinha, da mulher que eu descobri que eu era. Se essa história te deu coragem para colocar limites, comenta "Eu escolho minha paz" e compartilha com outra mulher. Porque eu aprendi que paz não é ausência de luta. Paz é saber que você lutou, que você não desistiu, que você não deixou ninguém te tirar de você mesma. Eu não perdi minha família. Eu perdi o medo de defender o que é meu. E encontrei, no meio de tudo, a mulher que eu sempre precisei ser.